Olá, galera da EJA Modular, fase 2. A professora Eva Vilma aqui com vocês, mais uma aulinha. E aí, como vocês estão? Espero que todos bem, na graça de Deus. E hoje temos mais uma aulinha sobre as memórias literárias e suas características. Tem lá no material de vocês. Mas antes, lembrei de uma coisa. E aí, estão acessando lá, estão indo no portal, no YouTube, fazendo seu like, fazendo a inscrição de vocês, estão assistindo todas as aulas. Vão lá, galera, façam isso. Tem muito material, não só dessa aula, de outras aulas. Tem outros professores com as outras turmas do Fundamental 2 e Infantil. Vão lá, olhem, marquem lá, façam a inscrição de vocês e vejam a aula de vocês. E respondam também o desafio. Tem um desafio da semana passada, envie para o professor de vocês. O dessa semana também pode enviar para o professor de vocês, que eles vão responder, certo, galera? Não deixe de fazer as atividades. O desafio é pouquinho, pequenininho, e vocês não estão assim, né, na sala todo dia como vinha rotinamente, toda aquela rotina nossa mudou. Então, vamos mudar também, mas sem parar de estudar, sem parar de estar buscando coisa nova, certo? Como eu tinha falado aí, está lá no material de vocês, o nosso assunto, memórias literárias e suas características. Estão na página 70. Acompanhem, respondam, leiam bastante e vocês vão responder tranquilamente. E agora eu vou passar o vídeo, depois do vídeo dessa explicação, vocês vão ver mais um pouquinho o que é memórias literárias. Vamos neste vídeo falar sobre memórias e como é que se organiza este género textual. Então, as memórias são um género textual de natureza autobiográfico, marcado pela variedade de temas e pela narratividade. As memórias constituem um discurso pessoal, usa-se a primeira pessoa, e retrospectivo, quer dizer que fala do passado. Recupera e reflete sobre o passado individual e é muitas vezes contextualizado em termos históricos e culturais. Como marcas de género, temos a mobilização de informação significativa, o encadeamento lógico dos tópicos tratados, a relevância dos aspectos paratextuais, como seja o título, subtítulo, bibliografia, ilustrações, etc. Também a variedade de temas e a narratividade. Mais marcas de género é a mobilização da informação seletiva, quer dizer só escrever informação importante, o discurso pessoal e retrospectivo com prevalência da primeira pessoa, com formas de expressão do tempo. Relativamente à estrutura e organização, podem existir elementos paratextuais, mas são opcionais. A estrutura interna deve ser própria de um texto narrativo, com momentos de introdução, desenvolvimento e conclusão. A organização das sequências narrativas, ou seja, dos parágrafos, deve ser em encadeamento, alternância ou encaixe. Frequentemente pode ser associada à combinação de tempos diversos, com recurso à analepse, ou seja, recuo temporal, falarmos de alguma coisa do passado, ou à prolepse, falar de algo que ainda não aconteceu, portanto, do futuro, avanço temporal. Relativamente aos recursos linguísticos, a linguagem deve ser simples, pessoal e subjetiva, usar a primeira pessoa, deve ser um registro informal, usar expressões temporais e espaciais, os verbos devem estar associados ao ato de recuperar memórias, portanto, recordar, lembrar, aparecer na memória, etc. As formas verbais devem estar no presente, que é o tempo da escrita, mas também no pretérito perfeito simples ou pretérito imperfeito do indicativo, que são os tempos para recuperar a memória.
Então vamos relembrar. As memórias relatam factos testemunhados ou vividos por quem escreve, cujo registro ocorre habitualmente muito tempo depois dos acontecimentos terem sido vividos ou presenciados. As características texto da primeira pessoa, predomínio do passado, habitualmente há o registro de emoções e sentimentos associados aos acontecimentos. Nas memórias de caráter literário, há também a utilização de recursos expressivos. Tipos de memórias, por exemplo, relatos de casos familiares testemunhados pelo autor, registro de casos pessoais com um caráter mais intimista, registro de uma memória coletiva de um grupo que viveu as mesmas experiências, relato de um acontecimento ou época, sendo o autor testemunha de um tempo e de um meio histórico ou social vivido ou recriado na escrita. Certo? E aí, galera? O que é uma memória literária? Depois dessa videoaula aí que vocês viram, que é? Qual é o sentido? Né? Uma vídeo, vocês viram ali no vídeo que é falando de uns contos. Mas que conto é esse? É nossas memórias, já está dizendo, nossa memória. É a de cada um. E assim, a do escritor, que tem mais essa habilidade de se expressar. Como vocês já viram, vou passar agora para vocês o nosso slide com a nossa capa de abertura. Eis jovens e adultos com papel de parede diferente. O que são memórias literárias? E aí, a gente ficava assim, deve ser aqueles de conto de fada, aquelas memórias que a Branca de Neve, ou que a princesa, ou que a Bela e a Fera morria. Eu tenho certeza que a maioria achava que era isso. E não é, né? São as nossas memórias. Um escritor fazendo das suas memórias, mas é sobre a memória dele, do que ele viveu, do que ele vivenciou, representou. Muitas das vezes, né, os textos são assim. E tem a arte de reviver uma época de suas características, né, com suas lembranças. Então, um texto é isso, é revivendo suas lembranças, suas memórias. Memórias são textos produzidos para rememorar o passado, vivido ou imaginado. Para isso, deve-se escolher cuidadosamente as palavras orientadas por critérios estéticos que atribuem ao texto ritmo e conduz o leitor por cenários e situações reais ou imaginárias. Essas narrativas têm como ponto de partida experiências vividas pelo autor no passado, contadas como são lembradas no presente. Há situações em que a memória se apresenta por meio de perguntas que fazemos ou que fazem para nós. Em outras, a memória é despertada por uma imagem, um cheiro, um som. Vendo aí? São tudo as nossas memórias. Até por um cheiro, um som que vocês sentem ou que ouviu aquele som no passado e que lhe traz aquela memória, né? Boa ou ruim, mas que você recorda. Esse tipo de narrativa aproxima os ausentes, compreende o passado, conhece outros modos de viver, outros jeitos de falar, outras formas de se comportar e representam possibilidades de entrelaçar novas vidas com as heranças deixadas pelas gerações anteriores. As histórias passadas podem unir moradores de um mesmo lugar e fazer que cada um sinta-se parte de uma mesma comunidade. Isso porque a história de cada indivíduo traz em si a memória do grupo social ao qual pertence esse momento. Esse encontro é uma experiência humanizadora. Um tempo do passado, pretérito e pretérito imperfeito,
Eles indicam ações de propriedade de localizar o fato no tempo, em relação ao mesmo momento em que se fala. O narrador, em primeira pessoa, é o narrador personagem, ou o narrador testemunha. No caso, pode ser ele ou pode ter ocorrido com ele. A testemunha foi o que vamos dizer o que ocorreu com ele. No caso de memórias, teremos geralmente o narrador personagem, que tem por característica se apresentar e se manifestar como eu e a fala a respeito daquilo que viveu. Conta a história dele sempre de forma parcial, considerando um único ponto de vista, o dele, Geraldo Canudo. Ele já está narrando, contando como é, uma memória. Agora vamos ver um pouquinho das características de um texto, de um texto memória. A primeira, há comparações entre o presente e o passado. Há palavras e expressões que indicam a época, situando o leitor no tempo passado. Usa adequadamente os verbos no pretérito, perfeito e imperfeito. Refere-se a objetos, lugares e modos de vida que já não existem ou se transformam. Evidencia os sentimentos, emoções e expressões sobre os acontecimentos e os fatos, etc. Descreve, quando necessário, o que dizem certas expressões antigas ou significado de certas palavras em desuso. Muitas vezes a gente vê textos aí com palavras que não conhecemos, não é do nosso habitual, né, do nosso cotidiano de estar escutando aquela palavra, que já é em desuso. Temos aí uma memória. Valores perdidos. Minha infância foi em Corumbá, Rio Grande do Sul, onde nasci e vivi. Era repleta de brincadeiras, como pega-pega, amarelinha, passa-anel, peteca, roda e várias outras que cercavam as crianças da época. Lembro-me que havia uma inocência no brincar, em que a amizade e o respeito eram valorizados. Uma memória aqui, mais outra. Esse respeito estava presente também na minha relação com os meus pais, que era muito boa. Brincávamos, conversávamos, mas quando chegava a visita, não podíamos entrar no meio da conversa. Entrar na sala jamais era permitido. Caso desobedecêssemos, éramos colocados de castigo, além de levarmos algumas palmadas. Na minha época, a sociedade era tranquila, não havia brigas, rebeldia, a sociedade vivia em harmonia. Isso devido aos cuidados dos pais ou responsáveis, pois, se quiséssemos sair, só podíamos acompanhado da mãe ou do pai para andar, né, na rua com alguém, só por ordem ou com eles ou ordem dele, com alguém responsável. Muito diferente dos dias de hoje. E a última aí. O romance de Manuel Antônio de Almeida, escrito no período do romantismo, retrata a vida do Rio de Janeiro, no início do século XIX, e desenvolve pela primeira vez na literatura nacional a figura do malandro. Ao criar um narrador que resolve contar sua vida depois de morto, Machado de Assis muda radicalmente o panorama da literatura brasileira, além de expor de forma irônica os privilégios da elite da época. Mais uma memória aí, escrita por Machado de Assis. E agora o nosso desafio. Recordar é viver.
Então, vamos recordar. Contar a própria história ou fazer dela base para a construção de uma obra ficcional é um exercício literário realizado por muitos autores. A narrativa do passado, seja de forma realista, serve de excelente fonte para a leitura e produção de textos. Então, faça sua própria memória literária. Hoje, o desafio de vocês é vocês reviverem, buscarem lá alguma memória que vocês têm. Então, vamos fazer a nossa história literária, sua memória. Cada um vai fazer uma memoriazinha aí. Certo, galerinha? Ou galera? E a mensagem dessa semana para vocês. As pessoas vencedoras não são aquelas que nunca falham, são aquelas que nunca desistem. Nunca desiste. Então, não desistam. Continue, batalhem. Vamos deixar de desistir, de correr atrás quando nós morrermos. Então, se estamos vivos, vamos correr atrás. Vamos persistir. Certo, galera? Aqui os links das nossas aulas, de pesquisa. Até a próxima aula. A Mônica aí disse, e aí eu também quero ver a foto de vocês. Postem foto lá, mandem para o professor de vocês. Envie no grupo lá de vocês. Chegou a hora de estudar. Façam a tarefa, faça lá o desafio que está lá no portal. Reenvie de novo para nós, envie de novo. Clique lá e vocês vão responder. Que é o desafio, a tarefa de vocês lá. E envie de novo para nós. Certo, galera? Fiquem com Deus e até a próxima aula.